Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Piques News desta quinta-feira, 9 de julho. Começamos esta edição com um caso que chama a atenção pela violência e crueldade com uma criança. Na noite desta quarta-feira foi confirmada a morte do menino Oliver Grayson, de apenas 3 anos de idade. Ele estava internado na UTI pediátrica do Hospital de Pronto Socorro em Porto Alegre, depois de ser vítima de maus tratos pelo próprio pai. Mais detalhes você confere agora com o repórter Carlos Eduardo Gomes. O caso ocorreu na manhã do último domingo em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Oliver Golden Grayson foi brutalmente espancado pelo próprio pai, o missionário norte-americano Dandre Germany Grayson, de 30 anos. Em depoimento à Polícia Civil, o agressor confessou o crime, alegando que a motivação foi o fato de a criança não ter respondido ao seu bom dia da forma que ele esperava. A violência foi extrema. O pai admitiu ter desferido socos no peito e no abdômen do menino e ter batido a cabeça da criança contra o chão. A gravidade das lesões foi tanta que o crânio do menino foi achatado e o coração chegou a se deslocar de lugar. Após as agressões, o próprio pai levou o Oliver ao hospital de Viamão. Devido ao estado gravíssimo, o menino foi transferido para a UTI pediátrica do Hospital de Pronto Socorro em Porto Alegre. Após 4 dias internado, a morte cerebral foi confirmada na noite desta quarta-feira. Na manhã de hoje, com autorização da família, foi realizada a captação dos órgãos do menino para doação. O pai, Dandre Grayson, foi preso em flagrante no hospital no domingo. Na segunda-feira, a prisão foi convertida em preventiva. O caso agora é tratado como homicídio qualificado. A mãe, Mayana Rogers, também norte-americana, foi presa preventivamente nesta quinta-feira por omissão. A polícia sustenta que, estando no quarto ao lado, não seria possível que ela não tivesse ouvido a violência e nada fez para impedir. Dandre Grayson atuava como missionário ligado a uma igreja evangélica da zona rural de Águas Claras, interior de Viamão. Nas redes sociais, ele se apresentava como cantor cristão e compartilhava mensagens religiosas, inclusive dentro da igreja. Vizinhos relataram que ele defendia ideais rígidos de submissão absoluta da mulher e dos filhos à autoridade masculina, alegando que o homem seria a autoridade máxima abaixo de Deus. O casal já tinha um histórico de maus tratos. A família vivia no Brasil há cerca de 9 anos e estava em Viamão há apenas 6 meses. O histórico de violência já era conhecido pelas autoridades em outros estados. Em São Paulo, em 2024, houve um inquérito em Águas de Lindóia por maus tratos contra um dos filhos, então com 7 anos. Já em solo catarinense, em 2025, houve monitoramento e intervenção do judiciário no município de Palmitos. Em Viamão, onde a família estava morando atualmente, o menino assassinado já havia sido levado a uma unidade de saúde no ano passado com hematomas e em janeiro de 2026 com o braço quebrado e os pais alegaram queda do sofá. O filho mais velho de 9 anos também apresentou ferimento no rosto. O prefeito de Viamão, Rafael Bortoletti, admitiu publicamente que o Estado falhou. Ele deu entrevistas para a imprensa local e a assessoria publicou um vídeo nas redes sociais que é importante a gente ver aqui para entender um pouco mais sobre o caso. A gente acompanhava essa criança desde o dia 27 de novembro de 2025, quando uma enfermeira da unidade de saúde identificou hematomas nessa criança e passou para a nossa rede. E começaram a acompanhar desde então. Reuniões presenciais, foram idas em loco na residência, foi chamado para o CRES, já que é o serviço mais especializado, para tentar manter o vínculo familiar. Eles participavam, né? O mais impressionante que a gente começou a identificar que pode ser um psicopata, porque participava, era educado, de acordo com o relato dos técnicos, de alguém que poderia querer realmente se remodelar com a sociedade. Inclusive, estava marcado agora para quinta-feira, dia 9 de julho, uma nova visita na residência deles, sem o acompanhamento do pai, para fazer a decisão final da abrigagem. Mas eu digo, falhamos como seres humanos, falhamos como rede de serviço, falhamos como prefeitura, porque quando uma criança de 3 anos de idade, que precisa ser cuidado primeiramente pela sua família, mas se não acontece isso, o poder público tem o dever de cuidar dessa criança. Então a gente chegou num estágio que não é responsabilizar talvez uma pessoa,
mas responsabilizar a nossa rede para remodelar essa rede para que isso não aconteça mais. As crianças já estão abrigadas também e o que a gente estava conversando agora com o secretário é que essas crianças me parecem até aliviadas de estarem no abrigo. Eu abri uma sindicância, busquei todos os relatórios, todos os detalhes, né, do que está acontecendo, vou pedir a quebra do sigilo dos atendimentos psicológicos para que a gente possa avaliar internamente o que aconteceu, para que a gente chegue lá no final e diga, olha, precisamos punir alguém, precisamos remodelar o serviço, o que a gente vai tomar de posição, né, baseado no que aconteceu. Que isso eu digo mais uma vez, foi o pior dia meu como prefeito dessa cidade, uma notícia de uma criança, porque eu chego em casa e tenho uma criança para brincar, uma criança para acolher, uma criança para cuidar e ver que essa criança não teve, né, o cuidado de nós como seres humanos, como sociedade. Como disse o prefeito ali nas últimas falas, o casal possui outros 4 filhos com idades de 1, 5, 7 e 9 anos. Por determinação do Conselho Tutelar, todos foram encaminhados para acolhimento institucional. Há registros indicando que as 3 crianças mais velhas também sofreram agressões semelhantes. A polícia ainda apura se o bebê de 1 ano também era vítima de violência. A morte trágica de Oliver não é um fato isolado e parte de um cenário de letalidade crescente revelado pelo Atlas da Violência deste ano. Em 2024, o Brasil registrou 179 homicídios de bebês e crianças de 0 a 4 anos, um aumento de 7,7% em relação ao ano anterior. O bom dia que o pai exigiu nunca mais será dito por Oliver, mas o silêncio da morte desse menino precisa ser o barulho que finalmente acorde um sistema que, após falhar em 3 diferentes estados, admitiu ter chegado tarde demais para salvar uma criança de apenas 3 anos. Lamentável, realmente um ato muito cruel. Essa matéria você confere também no portal da Pix TV. É só acessar pixtv.com.br. E o calor extremo continua afetando os europeus. A Europa Ocidental viveu neste ano o mês de junho mais quente da história. O Observatório Climático da União Europeia, o Copérnicus, revelou nesta quinta-feira, em seu relatório mensal, que a temperatura média na Europa Ocidental alcançou 20,74 graus Celsius em junho, mais de 3 graus acima da média do período de 1991 a 2020. Com isso, superou o recorde anterior para a região, estabelecido em junho de 2025. Nos últimos dias, vários países já haviam anunciado recordes. A Espanha registrou o primeiro semestre mais quente de sua história e a França teve seu mês de junho mais quente já registrado. O velho continente enfrenta episódios de calor extremo cada vez mais frequentes e intensos. Nesta semana, passa por uma terceira onda de calor, depois daquela que quebrou todos os recordes em junho e da onda incomum, registrada precocemente em maio. Também nesta quinta-feira, um relatório da ONG Global Witness estimou que quase 2/3 dos habitantes da União Europeia respiraram níveis perigosos de ozônio durante a onda de calor registrada entre 21 e 28 de junho. São 300 milhões de europeus, incluindo 100 milhões de crianças e pessoas idosas, segundo esse relatório, elaborado a partir de dados de 162 estações de medição da qualidade do ar em toda a União Europeia e obtido com exclusividade pela AFP. Segundo o consenso científico, a mudança climática provocada pela atividade humana torna mais intensos os fenômenos meteorológicos extremos. Jorge Jesus será o novo treinador da seleção de Portugal, após um acordo fechado com a federação. De acordo com uma fonte próxima à negociação, o treinador de 71 anos e a Federação Portuguesa de Futebol chegaram a um acordo total. A expectativa é que uma coletiva de imprensa seja concedida na sexta-feira em Lisboa para anunciar o sucessor do espanhol Roberto Martínez, que deixou o cargo após a eliminação para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. O Mister, como ficou conhecido no Brasil, depois de uma passagem brilhante pelo Flamengo entre 2019 e 2020, deixou o Al Nassr da Arábia Saudita em maio, clube em que pôde trabalhar com o astro português Cristiano Ronaldo. O robozão já anunciou que esta sexta Copa do Mundo foi a última de sua carreira. Segundo a mesma fonte, o contrato de Jorge Jesus será de 4 anos, até o Mundial de 2030, que vai ser organizado em conjunto por Espanha, Portugal e Marrocos.
O Fundo Monetário Internacional reduziu a previsão de crescimento da economia global para 2026, de 3,1% para 3%. Apesar da revisão, o FMI avalia que a desaceleração deste ano deve ser compensada por uma recuperação em 2027. Para a América Latina, a expectativa é de crescimento estável, com destaque para a resiliência da economia brasileira, avanço moderado no México e perspectiva positiva para a Argentina, impulsionada pela queda da inflação e melhora dos indicadores macroeconômicos. Pelo menos 28 pessoas morreram em um incêndio em uma fábrica de calçados na China. Várias pessoas morreram em um incêndio impressionante em uma fábrica de calçados na China. O fogo começou por volta do meio-dia na fábrica Huiteng, em Xinjiang, na província de Fujian, no sudeste do país. Quase 200 pessoas e 35 veículos foram mobilizados para combater as chamas. O Ministério da Gestão de Emergências informou que o incêndio estava controlado, mas exigiu esforços máximos para extingui-lo completamente, localizar pessoas que ainda possam estar presas e atender os feridos. Em novembro, a China lançou uma campanha para reduzir os riscos de fogo em edifícios altos, após um grande incêndio que destruiu vários blocos residenciais em Hong Kong e deixou 168 mortos. Apenas um mês depois, um incêndio em um prédio residencial na província de Guangdong, no sul da China, causou 12 mortes. Os Estados Unidos atacaram o Irã, que anunciou medidas de represália com bombardeios a bases americanas em países do Golfo. A República Islâmica ainda denunciou o crime de guerra. As forças dos Estados Unidos voltaram a atacar o Irã, que anunciou medidas de retaliação contra várias monarquias petrolíferas do Golfo, denunciou um crime de guerra e está convencido de que Washington tenta sabotar o funeral de seu ex-líder supremo Ali Khamenei. Os ataques americanos, apesar de um protocolo de acordo assinado entre os países em 17 de junho, deixaram 14 mortos e 78 feridos desde quarta-feira no Irã, de acordo com o Ministério da Saúde. O Irã desafia Washington com a intenção de cobrar pedágio dos navios que transitam pelo Estreito de Hormuz, o que não acontecia antes dos ataques israelenses e americanos de 28 de fevereiro, que desencadearam a guerra. O exército dos Estados Unidos acusou o Irã de ataques contra pelo menos 3 navios comerciais que transitavam pelo Estreito de Hormuz na terça-feira, o que levou à retomada das hostilidades. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o fim da trégua após a primeira troca de ataques na quarta-feira, mas horas depois ele abriu a possibilidade de prosseguir com o diálogo. Segundo as forças americanas, os últimos bombardeios contra o Irã tinham como alvo a capacidade do país de ameaçar a livre navegação no Estreito de Hormuz. Um comunicado militar afirma que 90 alvos militares iranianos foram atingidos em ataques contra os sistemas de defesa aérea, depósitos de mísseis e drones. Mas o Irã denunciou ataques contra infraestruturas civis e disse que Washington tenta ofuscar o funeral de Ali Khamenei, citando ataques contra províncias costeiras do sul e contra 2 pontes que levam à cidade sagrada de Mashhad, onde o caixão de Khamenei chegou nesta quinta-feira para o sepultamento. A Guarda Revolucionária Iraniana, o exército ideológico do país, anunciou que atingiu bases americanas no Bahrein e no Kuwait em ações de represália. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu medidas para reduzir a tensão e a retomada do diálogo. O Centro Africano para o Controle de Doenças afirmou que o atual surto de ebola na República Democrática do Congo é o que mais cresce na história. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a epidemia já soma 1.759 casos confirmados e 600 mortes. As autoridades alertam que o vírus está se espalhando mais rápido do que a capacidade de resposta e ainda não há vacina nem tratamento específico para a variante responsável pelo surto. A cantora galesa Bonnie Tyler, dona de uma voz marcante e um dos fenômenos do pop rock dos anos 1980, morreu na noite desta quarta-feira em Portugal. A cantora britânica Bonnie Tyler, mais conhecida pela marcante canção de amor Total Eclipse of the Heart, morreu aos 75 anos em um hospital em Portugal.
O anúncio foi feito pela família nesta quinta-feira. Em maio, ela passou por uma cirurgia de emergência no intestino que forçou o cancelamento de uma turnê pela Europa, que marcaria os 50 anos do lançamento de seu primeiro sucesso, Lost in France. Tyler era conhecida como a rainha das baladas de rock épicas dos anos 1980. Nascida Gaynor Hopkins na cidade galesa de Neath, em 1951, ela nem imaginava o sucesso que alcançaria após deixar a escola aos 16 anos. O pai trabalhava em minas de carvão e a mãe era dona de casa, de quem ela dizia ter herdado o talento. Pouco depois de ser descoberta e lançar a carreira, ela fez uma cirurgia para remover nódulos nas cordas vocais e, por não ter dado o descanso necessário à voz, acabou desenvolvendo a característica voz rouca. Após alguns sucessos, Total Eclipse of the Heart, composta pelo americano Jim Steinman, a lançou ao estrelato internacional. A canção é uma das baladas mais famosas do rock e em 2026 ultrapassou a marca de 1 bilhão de reproduções na plataforma de streaming Spotify. A música vendeu mais de 6 milhões de cópias e o videoclipe icônico tem mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube. Ao longo da carreira, lançou 17 álbuns e foi indicada a 3 prêmios Grammy. Em 2022, foi nomeada membro da Ordem do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II pelos serviços prestados à música. A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, pediu ao rei Charles III que autorize a liberação de cerca de 1 bilhão e 900 milhões de dólares, quase 10 bilhões de reais, em ouro venezuelano retido no Banco da Inglaterra para ajudar as vítimas dos terremotos que atingiram o país há 2 semanas. A Venezuela e o FMI também negociam como desbloquear o mais rápido possível os ativos financeiros do país para enfrentar as consequências dos terremotos. Segundo o governo venezuelano, a tragédia deixou 3.811 mortos, mais de 16 mil feridos e quase 18 mil desabrigados, com graves danos no estado de La Guaira, onde mais de 800 prédios foram afetados, dos quais 190 desabaram. E ainda sobre a Venezuela, Juan Alfonso aguarda ansiosamente uma equipe de especialistas para inspecionar a casa danificada pelo duplo terremoto de 24 de junho que afetou o país. Após o terremoto, a incerteza. Esta venezuelana sobreviveu ao duplo terremoto de 24 de junho, mas ainda não consegue dormir em casa. Ela aguarda a chegada de uma equipe de especialistas para inspecionar a propriedade. Espero que haja uma resposta rápida para toda essa situação, não apenas para minha casa. Muitas casas foram afetadas. Que eles resolvam o problema para que não tenhamos que esperar tanto tempo por uma resposta concreta sobre o trabalho que está sendo feito aqui. Desde o terremoto, ela e 5 de seus parentes vêm dormindo em barracas no quintal, por medo. Ainda assim, ela mantém a esperança de que sua casa possa ser recuperada. Há pessoas chorando muito porque, naturalmente, é uma perda total. Passar tantos anos construindo o lar para vê-lo desaparecer em 39 segundos. É terrível, mas mesmo assim continuamos firmes, sem medo, e vamos até o fim com isso. A avaliação não é boa. Nas 2 colunas que conseguimos inspecionar, há problemas estruturais ou fraturas. Elas apresentam danos graves, portanto, a classificação é vermelha. Quando marcamos uma casa com G, significa que ela é habitável e não apresenta problemas estruturais. Quando marcamos um Y, significa que a casa é habitável, mas possui certas características que podem representar risco para os ocupantes, exigindo cautela. E o O significa que a casa é inabitável e representa perigo para quem permanecer nela. Os 2 terremotos de 24 de junho causaram o desabamento de 190 edificações e deixaram outras 856 danificadas. Além disso, uma avaliação da NASA estima que até 58 mil residências podem ter sido afetadas. Há várias casas totalmente desabadas e outras que já apresentavam corrosão pré-existente. Como estamos no litoral, nem sempre são adotadas as medidas de proteção adequadas para as armaduras de aço. Assim, a corrosão se instala e enfraquece a estrutura.
O governo informou que já foram realizadas aproximadamente 6.000 avaliações de residências e afirmou que as fases de reparo e reabilitação viriam a seguir. Enquanto isso, muitos estão dormindo em barracas ou em casas de parentes, aguardando a reconstrução. E o Pix News fica por aqui. A edição completa você pode rever no nosso canal no YouTube, no Pix News HD. Fique agora na sequência da nossa programação com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV conectando você ao melhor conteúdo todo dia.